E aí galera, é mais um vídeo meu aqui na internet. Se você está me vendo aqui no Facebook, eu vou te pedir para você clicar aí no link aí de baixo e ir no meu canal no YouTube e se inscrever, apertar aí esse botão. E assim você me ajuda a aumentar o número do meu canal e a partir disso ele ser projetado para mais pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a eleição do Bolsonaro com a perspectiva do livro do Marco Antônio Villa, da eleição de 2014. Esse livro aqui, vou pegar para todo mundo ver aqui, ó. É um país partido, 2014, a eleição mais suja da história. Por que que eu peguei esse livro? Para ter uma perspectiva não só histórica, mas também de uma análise eleitoral desse ano, porque o que eu acredito? Eu acredito que a política ela é feita de um processo histórico, é sempre um processo histórico. E dentro desse processo histórico há uma linha de processo. Primeiro que eu acho que a história ela é um processo. E eu deveria avaliar as questões a partir dessa linha desse processo. Então, a eleição de 2014, ela abriu precedentes para a eleição de 2018, a eleição do Bolsonaro. E por que eu falo isso? Não só pela questão das mentiras, que foi a máquina de triturar reputação que foi feita em 2014 pelo PT e atacou primeiro a Marina Silva e depois o Aécio Neves. Isso daí foi um precedente. O outro precedente que ficou desde a eleição de 2014, a não ser a questão da mentira, da violência política, foi o uso da internet. Em 2014, o PT ele utilizou a internet, utilizou o Facebook, as redes sociais, mas utilizou também uma coisa que foi amplamente utilizada por eles durante todo o período de governança, foi o uso dos blogs sujos. Só que isso não aconteceu na eleição de 2018, porque o Bolsonaro não tinha essa capilaridade. O que aconteceu com eles foram utilizar de uma maneira massiva uma comunicação que estava baseada na mentira, na homofobia, como os bolsonaristas ganhavam o voto. E eles faziam tipo uma espécie de terrorismo. E faziam uma patrulha moral, como se a comunicação era de uma maneira tão eficiente que eles colocavam pessoas indecisas, rebaixavam elas pelas escolhas que não eram a deles. Por exemplo, eles faziam com que o Bolsonaro fosse um único puro. E nisso eles tinham uma certa argumentação violenta nesse ponto de vista dessa patrulha moral. É como se ele falasse que só o voto no Bolsonaro seria um voto que iria mudar o Brasil, que todos os outros candidatos eram ali postes do Lula. E você imagina a proporção de besteira, de besteirol que foi a eleição de 2018. Tendo por base esses pressupostos, a gente pode avaliar, quem que leu esse livro, que tudo aquilo que o PT fez em 2014, na eleição contra a Marina, contra o Aécio, voltou contra eles em 2018. Porque o uso do WhatsApp e da internet de um jeito massivo, principalmente com a questão dos robôs, as empresas que mandavam mensagens pelo WhatsApp, foram aí aumentadas. Olha aí a proporção que se chegou, o uso da mentira, o uso da internet, a instrumentalização da comunicação da eleição. E tudo isso a gente pode atribuir isso à responsabilidade do PT.
porque de uma certa forma foram eles que inicializaram esse modus operandi. E quando a gente vê a eleição de 2018, logo depois que acabou a eleição, já tudo já se normalizou e você tem um espaço histórico para avaliar, você vê que a manipulação deles foi muito maior, foi muito em cima da homofobia, do kit gay, da mamadeira de piroca e das ideias conspiracionistas do Olavo de Carvalho, acerca de uma ditadura gay, do marxismo cultural, e que esse marxismo estava instrumentalizando a agenda gay para fazer com que o Brasil virasse uma ditadura gay. Fora a questão da Venezuela, o terrorismo eleitoral que fizeram, também é um outro item a se destacar, o terrorismo que os petistas fizeram em 2014 e voltaram contra ele em 2018. O livro trata muito bem disso. Enquanto o terrorismo de 2014 girou em torno do programa Bolsa Família, principalmente nas cidades que eram mais dependentes, o terrorismo em 2018 girou em torno da Venezuela, que falava que o Brasil iria se tornar uma Venezuela. Vejam só, e o Bolsonaro tinha muito mais condições de transformar o Brasil numa Venezuela do que o próprio Haddad, que ele tem, vamos dizer, o poderio militar ao seu redor, e a Hannah Arendt fala que sem esse poder não tem como você fazer absolutamente nada, não há autoritarismo, não há totalitarismo, não há absolutamente nada sem o poderio militar. Então, as questões da narrativa da eleição foi muito em cima dessa intimidação moral e uma razia dos valores reais, né, dos valores, vamos dizer, dos valores da moralidade, da fé, porque eles se arvoraram num discurso do Bolsonaro ser o ético, ser o honesto, e o que acabou acontecendo é revelando um plano de laranjal fora do comum. Abriu aí e acabou mostrando que a moral dos bolsonaristas é tão relativa quanto a dos petistas. O comportamento deles na eleição de 2018 foi super idêntico, foi muito parecido. O ataque às pessoas, e quando se viu esse acirramento na questão do segundo turno, quando só ficou o Bolsonaro e o Haddad. Quando eu li algumas informações meio assim, bem por cima da questão da teoria da ferradura, num espectro ideológico, os dois extremos eles estão na ponta da ferradura, né? Porque a ferradura ela faz aquela envergadura, mas os dois extremos estão ali. E realmente era verdade, os bolsonaristas e os petistas, se pode dizer a mesma coisa. O que se tem por base do livro é que, na questão da violência, do terrorismo, das mentiras, da violência política, não de uma maneira institucionalizada, há essas diferenças que têm que ser levantadas. Enquanto o PT institucionalizou isso, a questão do Bolsonaro ficou só mesmo por conta do próprio eleitorado do Bolsonaro. Enquanto em 2014 isso era institucionalizado pela máquina do PT, toda essa outra violência de 2018 que cabe ao bolsonarismo foi feita pelo próprio eleitorado dele, não foi uma coisa institucionalizada. Mas a gente pode dizer aí que as mentiras, o terrorismo, a violência política, o uso da internet, mas de uma maneira muito mais exacerbada, foi o que deixou aí marcar a vitória do Bolsonaro. Eu estou fazendo uma análise assim dentro da perspectiva daquilo que o Marco Antônio Villa levantou dentro desse livro, e estou aqui deixando de falar muitas coisas, até deixando mesmo de falar sobre a facada. Mas o meu interesse mesmo é dar uma perspectiva da eleição do Bolsonaro dentro daqueles critérios que ele avaliou no ano de 2014 e como esses critérios se transformaram nos precedentes que veio a eleição de 2018.
Então é isso daí, galera, é isso que eu queria falar. A eleição de 2014 abriu os precedentes para a gente ver esse horror aí que foi a eleição de 2018. Se em 2014 o Marco Antônio Villa já considerava a eleição mais suja da história, isso é porque ele não quis escrever o ano de 2018. Muita gente não gosta do Marco Antônio Villa por conta da polêmica dele. Ele é um comentarista muito polêmico. Há gente que ama e odeia. E eu estou aqui mesmo com uma função histórica. E dentro dessa perspectiva, é isso que eu tinha que falar. Não estou fazendo uma análise global aí da eleição, é só mesmo dentro dessa perspectiva aí, para que fique aí mais ou menos um pouco aí do raciocínio e como a gente tem que ter uma noção de que a história é um processo e como a política é também um mesmo processo, ele é há uma linha de processo. Então, quando a gente pensa na eleição do Bolsonaro, então a gente tem que ver, quando se olha os resultados, olhar para trás e ver o que foi feito lá atrás para que usasse dos mesmos precedentes. Então é isso que eu queria dizer. Política é uma linha de processo. A história funciona com uma sequência de processos. Então a gente não pode abrir mão dessa perspectiva, desse olhar. Então, galera, é isso. Você está me vendo aqui no Facebook. Se você não foi ainda lá no link, clica lá no link e se inscreva no meu canal no YouTube. E assim você está me ajudando a projetar esse vídeo para mais outras pessoas. E a gente se vê outras vezes por aqui, tá ok? Até mais. A gente se vê. Fiquem com Deus aí, tudo de bom para todo mundo. E até mais. Boa tarde aí para todos.